vocês? Eu sou o Tennyson, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu não vou dar soquinho, porque hoje não é vlog, hoje a gente vai conversar com vocês. Vamos conversar sobre algo muito importante, porque finalmente saiu a aprovação do nosso visto. Nosso visto foi renovado por mais 2 anos. Então a gente guardou algumas coisinhas aqui, anotou algumas coisas para falar para vocês. Quanto a gente pagou, como foi mais ou menos o processo, quando a gente começou a dar entrada, procurar saber. É bom para vocês terem uma noção e saber um pouco quando estiverem chegando, quão antes devem começar a procurar sobre isso, para que nada dê errado, porque quanto antes melhor. Como a gente já veio para a Austrália com a intenção de ficar, a gente já veio com a mentalidade de vamos começar a pesquisar assim que a gente chegar, porque o primeiro passo é chegar, o segundo passo é já organizar a renovação. Interrompendo, desculpa, mas uma coisa muito importante para vocês que assistem a gente, galera, pesquisem muito antes de chegar aqui. Não cheguem aqui sem nada na cabeça, não cheguem aqui sem saber para onde ir. Tentem sair do Brasil se vocês pretendem imigrar, se vocês pretendem vir para cá, com pelo menos um plano na cabeça. Vou sair daqui, vou para a Austrália, vou estudar inglês. O segundo passo é o quê? É um VET. Você não sabe o que é um VET? Comece a pesquisar o que é um VET, para você começar a entender o que é o VET, qual a importância de um VET aqui dentro da Austrália. Depois do VET vem o quê? Vem um próximo passo. E assim você vai. Então assim, gente, não cheguem aqui sem saber nada. É muito importante para quem quer imigrar, chegar aqui sabendo pelo menos alguma coisa. Infelizmente a gente não tem todas as informações, a gente não consegue passar todas as informações para vocês, mas se vocês pesquisarem, assim como a gente fez antes de vir para cá, vocês encontram muita coisa mesmo. Então assim, pesquisem, gente. Não cheguem aqui sem nada, é muito importante. É muito importante pesquisar até para não gerar frustrações, porque todo o processo é muito caro. Então você precisa guardar uma grana, você precisa ter uma reserva de emergência. Ter o dinheiro é muito importante nessa parte, porque se você vier para cá, não se planejar, gastar se divertindo, viajando, como muita gente faz, acaba que se torna muito mais difícil e aí a pessoa sai reclamando, né? Diz que é muito difícil migrar e volta. A gente começou o processo um mês depois que a gente chegou. A gente chegou em março, em abril a gente já estava procurando os caminhos aí para fazer a renovação do nosso visto. Exatamente, e esses caminhos são procurar saber quais são os cursos que estão em alta demanda no país, né, para que você possa iniciar no curso e não perder tempo, porque muita gente não sabe para onde ir e escolhe o quê? Business, só para ganhar tempo na Austrália. Em vez de você ganhar tempo, na minha opinião, você está perdendo tempo, porque você atrasa a sua vida aqui. Você podia estar estudando algo que é importante para você imigrar, e aí você começa a estudar business que não vai levar você a lugar nenhum, aí você fica trabalhando, indo estudar business, vai para festa, viaja, trabalha, fica nesse ciclo sem fim e não procura o que tem que fazer. Tudo bem, se seu foco é só vir pra cá, passear e voltar, beleza, curte a vida e volta pra lá. Mas se você vem pra cá com o intuito de realmente ficar, de realmente procurar algo importante que é a imigração, vem com um plano e foca. E sem contar também que a gente fala dessas listas de profissões de alta demanda, sponsor, etc, skilled visa, mas tem muita gente que vem sem a percepção da sua própria área, né? No meu caso, eu sou da área da saúde, sou farmacêutica no Brasil, e aqui eu abri muito meus olhos com relação à questão da imigração para farmacêutico, que tem muitas oportunidades e é só preparação, né? Tem que se preparar, tem que estudar muito, tem que ter inglês, tem que fazer os exames de proficiência, tem que fazer os exames de comprovação de conhecimento, né, da sua área. Então, para arquitetura, engenharia, farmácia, todas essas áreas vão te dar muitas oportunidades aqui, até porque a Austrália é um país em crescimento, eles estão tendo uma alta demanda de profissionais. No começo, quando a gente chegou, começou a procurar sobre os cursos, a gente tinha algumas opções, né? Quais eram as opções que a gente tinha para início de história? Como sempre, a gente saiu do Brasil com o plano A, que era, de início, ela estudar, sempre ela estudar, porque eu nunca gostei de estudar, vou ser bem sincero com todo mundo. Eu sempre fui o cara de mão na massa, focado em trabalho ou algo do tipo, mas nunca fui o cara de estudar. O plano A era a gente vir pra cá, ela estudar, fazer um curso de CUCRE ou algo do tipo, e no meio disso talvez focar na imigração pelo próprio curso dela, mas a gente sempre teve um plano B. O plano B era, caso dê tudo errado, eu vou estudar. Aí eu vou estudar o quê? As duas opções que eu tinha era mecânica e carpintaria. Dentre dessas duas opções, a que eu mais gosto é a mecânica. Porém, entre mecânica e carpintaria, no momento que a gente foi escolher o curso, a carpintaria valia mais a pena para imigrar, e o início do trabalho para quem começa a trabalhar como carpinteiro recebe mais. Então assim, pesando as duas coisas, eu preferi escolher a carpintaria. Então, o nosso primeiro contato com a agência de imigração foi exatamente um mês depois que a gente chegou.
em abril, no caso. E aí a gente entrou em contato com a Fernandes Immigration. Inclusive, indico muito, as pessoas são muito prestativas. Vou deixar o contato aí na descrição. A gente decidiu não renovar com a West One porque a gente achou que a West One é muito focada em inglês, em aula de inglês. Não muito com a parte de VET, que seria o curso técnico. Então, assim, a gente recebeu algumas indicações da Fernandes Immigration e aí a gente decidiu entrar em contato com ela para começar os trabalhos, começar a entender um pouco mais e ver se valeria a pena. Exato. E aí a documentação que a gente precisou mandar para eles foi basicamente a primeira documentação que a gente já tinha mandado para o primeiro visto, mas a gente teve que atualizar a carta de intenção. E a carta de intenção ela teria que estar 100% ligada à primeira carta de intenção que a gente vê. No caso, eu vim como a principal e ele veio como meu dependente. Decidimos que ele ia fazer o curso, né, e não eu. Eu queria continuar trabalhando full time na minha área, que eu tô ganhando experiência e tudo, e vai ser um grande passo para mim quando eu tiver o meu registro, né, aqui de farmacêutica, e ele fazer o curso de carpintaria. Porque para se fazer um curso de farmácia aqui, a gente teria que pagar muito mais caro. Teria que já ter o inglês 100% e aí eu vou ganhando tempo para aprimorar o meu inglês e validar o meu diploma, né? Mas que isso são planos para um pouco mais para frente. Que agora a gente vai focar no curso dele e na validação dele como carpenter. E aí a gente teve que atualizar a carta de intenção, fazer o white card, né? Que é a documentação necessária para quem vai trabalhar na construção. E a carta de intenção é basicamente o documento mais importante que a imigração vai utilizar para te aprovar ou não aqui. Porque ele vai ver o seu interesse genuíno em estudar, por que você está fazendo esse curso aqui na Austrália e não no seu país de origem, qual a importância desse curso para quando você voltar para o seu país de origem. A volta para o seu país de origem tem que ser a prioridade nesse momento. A imigração ela não pode estar em primeiro plano porque o seu interesse ele tem que ser genuíno em estudar. É isso que o governo australiano ele quer de você, né? Não só australiano, mas acredito que no Canadá também seja assim, enfim. Em países que lhe dão a possibilidade dessa imigração, né? Eles querem sim imigrantes, que eles venham, que eles demonstrem interesse no país, mas que a priori não seja a grande intenção deles. Que a grande intenção seja vir para cá, realmente estudar, desenvolver habilidade, depois voltar para o seu país para continuar a sua vida. Mas aí, caso goste, caso queira ficar lá na frente, aí você demonstra esse interesse e continua com o processo. Mas a priori você tem que demonstrar que só quer estudar e depois vai voltar para o Brasil. E aí a gente tinha a opção de pagar $300 pra gente ter essa carta feita, pronta pela empresa. E aí a gente não quis, né? A gente não quis pagar $300. Trezentão, né? A gente fez na marra mesmo. Eu tive que fazer várias vezes a carta, porque sempre tinha uma coisinha de tipo, mas isso aqui não está relacionado com a primeira carta, reveja esse tópico, você tem que criar nessa linha de raciocínio. A gente teve esse apoio muito grande para fazer a carta, e aí submetemos, né? Submetemos o visto em agosto, faltando um mês para o nosso primeiro visto vencer. Assim que a gente aplicou o visto, em agosto, a gente automaticamente vai para o Bridging Visa, que é um visto temporário. É um visto de espera, né? Enquanto você não tem o seu visto aprovado. Quando você está mudando de um visto para outro, você não pode ficar sem visto aqui na Austrália. Então, eles te dão esse Bridge Visa, que é um visto de espera, até que o novo visto saia e você esteja oficialmente em um visto válido para estudo, para seja lá o quê. Exato. E esse Bridge Visa, ele vai ter suas restrições, né? Dependendo de pessoa para pessoa. No nosso caso, a gente não teve restrição nenhuma de trabalho, por causa da situação que está atualmente, né? Mas tem algumas pessoas que têm o Bridge Visa aprovado, mas com limitações de horas para trabalhar. Então, tem que sempre ter cuidado com a sua carta de intenção, com toda a documentação que você manda. No nosso caso, a gente não demonstrou comprovação financeira, mas a imigração poderia pedir esse tipo de documento e a gente teria que apresentar, né? Caso eles viessem a pedir comprovação financeira, creio eu, não tenho certeza, que essa comprovação financeira poderia ser nossa, né? Claro, ou de algum familiar, caso ele possa lhe bancar de alguma forma e ser responsável por você. No caso familiar de primeiro grau, tio de primeiro grau, pai, mãe, avô. Exatamente. Não pode ser um primo distante. Certo, entramos no Bridging Visa em agosto. Em setembro ele começou as aulas, ainda no Bridging Visa. A gente pode estudar, a gente pode trabalhar enquanto está no Bridge, né? Dependendo da limitação ali que o governo coloca para você. Para ser aprovado no curso que ele fez, que ele está fazendo, ele teve que passar por alguns processos, né? Alguns processos mais ou menos, né? Isso varia muito de escola para escola.
Se alguém quiser saber o nome da escola que eu estudo, é Site Institute. Ela é bem conhecida aqui em Brisbane. Existe a TAFE, a Site, existem outras várias empresas, mas a que eu estudo é a Site. Eu acho que o mais difícil e mais complicado foi ir até o escritório da Site Institute e conversar diretamente com o dono, né? Algumas empresas, por exemplo, elas exigem um teste de proficiência, um IELTS ou algum outro exame que seja importante. No meu caso, ele não exigiu nada, nenhum tipo de exame. Eu só fui até lá, conversei com ele me explicou como o curso iria funcionar, quantas vezes por semana seria, como seria o desenvolvimento do curso. E queria conversar um pouco comigo, saber o que eu sentia, qual era o meu objetivo no curso. Foi uma conversa bem rápida, mas que dá um pouco de medo, porque você está conversando diretamente com um australiano. Você não sabe se ele vai gostar de você ou não, porque você vai depender daquela aprovação. Você vai depender dele para poder continuar aqui de alguma forma. Mas deu tudo certo, conversamos, foi coisa rápida, ele perguntou algumas coisas, informou que eu iria precisar levar algumas coisas, ter o white card que eu já tinha, iria começar a trabalhar aqui bem próximo do começo do curso, eu já ia começar a trabalhar na área. Então foi bem tranquilo para mim a conversa. Ele só me aprovou, disse tudo bem, a gente se vê logo. E pouco tempo depois a gente recebeu um e-mail informando que teria sido aprovado para entrar no curso e que o curso ia iniciar dia tal, finalizava dia tal, do ano tal, enfim, coisas simples. É bem importante que a pessoa que vai te entrevistar para fazer essa introdução, né, ela veja interesse genuíno seu em fazer aquele curso e os seus objetivos com aquele curso, né? Se você realmente tem interesse em fazer aquele curso e que você mesmo que você tenha um inglês intermediário, como no caso dele, você tenha esforço suficiente para ir lá e, aprendo rápido, não faço corpo mole, tô aqui para tudo. Então é isso que você tem que passar, né, para a pessoa que está ali te entrevistando, porque não se tem o exame de proficiência, mas se tem aquele contato face to face para ver se realmente aquela pessoa ele vale a pena, né, para estudar no seu instituto. Que tem um nome, né, Zé? Tem nome. Porque não é à toa que todo mundo vem para cá estudar, né? Na conversa com o dono da Site Institute, ele informa algumas coisas. Dentre essas coisas, ele informa quais são os dias de aula e quantas horas por dia serão. Quando eu tive a conversa com ele, ele informou que seria uma vez por semana, todas as sextas-feiras. Algumas turmas variam, tem turma que é na quinta, tem turma que é na quarta, depende de quando você entra. No meu caso, eu entrei e minhas aulas ficaram todas as sextas-feiras, de 7h30 da manhã às 2h30 da tarde. Às vezes sai um pouquinho mais cedo, às vezes sai um pouquinho mais tarde, varia da atividade, varia do que você faz no dia, mas no geral é de 7h30 às 2h30 da tarde, todas as sextas-feiras. O que é que acontece? Geralmente tem 3 meses de aula seguidos, com 20 dias mais ou menos de férias. E no final do ano, a gente tem um período de 40 dias de férias. E sem contar também que tem os assessments que você tem que fazer em casa, né? Exatamente. Toda sexta-feira a gente tem assessments para fazer, que são atividades que a gente tem que enviar para a plataforma, e a quantidade de tarefas varia de acordo com a semana. Tipo, a primeira semana que a gente voltou a estudar, eu tive 6, 7 questionários para responder. A maioria de marcar, mas o dessa semana foram todos de escrever. Então, assim, variam muito na quantidade e nessa semana tiveram menos. A gente tem sempre que entregar esses assessments dentro de uma semana. Vamos começar a falar sobre valores, que é a parte mais chocante. Para aplicar para o visto de renovação, que a gente teve que pagar assim de vez. Tem que ter o dinheiro na mão, senão não renova. Foi $6.996, não é reais, é em dólar. O COI, que é o documento principal que a escola afirma que você foi aprovado para estudar lá, foi $500. O BUPA, que é o seguro-saúde que a gente tem aqui na Austrália, para nós dois foi $5.272. Isso para 2 anos, tá? Ele Isso cobre para 2 anos. os 2 anos inteiros. O visto 1 do aplicante principal, que foi $650, e o visto do partner, que foi $485. A gente tem o total do curso, porque o curso tem um valor total. Mais o total do curso, que são pagos durante esses 2 anos, que é $19.800. Mas isso é dividido em 2 anos. Em 2 anos. As coisas aqui geralmente são pagas por semana, porém, o meu curso é pago por mês. Todos os dias 20, eu pago 2 meses 760 e um mês de 1.000. 2 meses de 760 e um mês de $1.000. Sempre assim. E o último mês é de 600. Eu fiquei sabendo hoje. Eu nem sabia. O último mês é o melhor que paga menos. Adorei. E aí ele fazendo o curso e a gente já tendo pago basicamente 3 meses de curso, nosso visto foi aprovado. Se tivesse negado, a gente teria que voltar de mala e cuia e não ia recuperar o dinheiro que a gente tinha investido, né? O nosso visto foi aprovado, sem restrição de trabalho até o momento.
Mas a gente já sabe que em julho essa restrição de trabalho vai voltar. A gente não sabe como isso vai funcionar, porque depois do que aconteceu, os preços das coisas subiram muito, a demanda de trabalho aumentou demais. A Austrália hoje é um dos países que menos tem desemprego no mundo. A taxa de desemprego está em quê? 3%? Algo do tipo. Não sei dizer em números agora, não lembro de cabeça. Vamos colocar aqui embaixo, aqui, ó, quanto dá em porcentagem, pra você saber. Como a Austrália está com muita demanda de emprego, a inflação fez com que os preços das coisas aumentassem naturalmente. Eu não sei se eles vão manter as 20 horas. Eles já disseram que a limitação de horas vai voltar, mas a gente não sabe muito bem como isso vai acontecer ainda. Tanto ele, que é o aplicante principal, como eu, como partner, depois que essa restrição voltar, teoricamente a gente teria que trabalhar 20 horas semanais. Semanais, é. A aprovação do visto veio como uma coisa muito boa, um alívio muito grande, porque assim, quando a gente fez a aplicação, não havia nenhum tipo de vínculo, não nenhum tipo de vínculo, mas quase nenhum tipo de vínculo meu com a carpintaria no Brasil. Então a gente ficou muito assustado quando foi aplicar, porque podia ser que eles negassem. Tipo assim, eu trabalhei com móveis, beleza, mas carpinteiro não faz móvel, carpinteiro faz casa. Então assim, eu trabalhei vendendo móveis, e assim, como eu não tinha quase nenhum vínculo com a carpintaria, meu único vínculo era a Tokstok, como vocês sabem que eu trabalhei lá vendendo móveis, só que não é um vínculo direto porque o carpinteiro não faz móveis. E o meu pai, quando eu era muito mais novo, teve uma pequena empresa de materiais de construção, e isso de alguma forma cria algum vínculo com a construção de imóveis, de casas ou algo do tipo. E eu sou formado em administração de empresas no Brasil. E aí a gente colocou como a intenção fosse de criar um business no Brasil quando voltar, colocando o meu curso de administrador no Brasil com a minha experiência em carpintaria aqui na Austrália, para que isso pudesse vir a ser desenvolvido e crescer no Brasil. Virar um negócio, né? Virar um negócio no Brasil. Mas a gente ficou muito assustado, porque não havia quase nenhum vínculo, então assim, ai meu Deus, como assim? A gente teve que colocar várias justificativas, né? O porquê o curso de carpintaria no Brasil não era tão bom quanto aqui, porque a gente preferiu fazer aqui na Austrália e não no Brasil, quais portas isso iria abrir pra gente quando voltasse. É um pouco assustador realmente, né? Qualquer processo de visto que você faz é assustador, porque é um processo muito caro, você coloca quase seu rim lá, principalmente pra gente que não é rico. Mas acabou que deu certo, ele tá fazendo curso, tá trabalhando na área como labor, trabalha junto com os carpinteiros na área, e aí daqui a pouco ele já tá entrando pra realmente começar a trabalhar com isso, e eu vou focar no meu projeto, né, que é tentar registrar o meu diploma aqui na Austrália, mas isso são planos futuros, eu preciso um pouco mais de tempo, né, estudar mais inglês. São passos, né, esse ano a gente tá focado em uma coisa, ano que vem a gente vai focar em outra, ano que vem outros planos que são importantes, e assim a gente vai galgando pouco a pouco, mas sempre focado em PR, sempre focado em sponsor, sempre focado em conseguir o objetivo final, que é conseguir a residência permanente na Austrália. Criar nossos filhos aqui futuramente, ver nossos netos crescerem aqui futuramente, enfim, coisas que são sonhos que aconteçam com a gente. Exato, vocês sabem que a gente ama esse país, a gente ama a cidade que a gente mora, a gente abriu mão de não mudar de Brisbane, por mais que seja uma cidade grande, a gente decidiu ficar aqui e aceitar as consequências de ser um processo mais difícil, né, do Skilled Visa, do sponsor, até porque aqui não é uma regional, que é cidade grande, e a gente decidiu pelo caminho mais longo, ou até caso possa vir a possibilidade do sponsor, né? A gente nunca sabe o dia de amanhã. Exatamente. E a gente tá muito feliz com todo esse processo que tá acontecendo. A gente sempre fala para pesquisar muito, para vir pronto, para juntar muito dinheiro, mas é importante que a gente não abra mão de viver os dias aqui, de conhecer as praias, de conhecer os outros estados. A gente tem que aproveitar o processo, é um processo árduo, você tem que trabalhar muito, você tem que juntar dinheiro. Tá longe da família. Tá longe da família de todos, mas para tornar esse processo mais divertido, mais sustentável, é importante que você viva a sua vida também, né? Então você tem que ter um foco na mente, seguir aquilo, aproveitar os bons momentos e não desistir. É seguir, é duro, é árduo, mas todo processo grande isso faz parte. Infelizmente, o dinheiro é uma das partes principais e tem que trabalhar mesmo. Exatamente, faz parte. Se você quer alcançar algum sonho, foque no objetivo, trabalhe duro, aproveite a caminhada, que no final tudo vai dar certo. Espero. Então é isso. Se você gostou, já sabe, deixa o likezão aí pra nós, se inscreve no canal. Se você não segue a gente ainda nas redes sociais, Instagram, segue lá nós. Valeu, falou! Fui.